na certeza de que do céu uma chuva de rosas está sendo derramada sobre este momento, iniciemos com alegria, acompanhando o nosso irmão com nossas orações e amizade fraterna. De pé, cantemos. Entrai com alegria, dons e oferendas nos átrios do Senhor. Louvai, louvai o Senhor Deus, louvai aquele que venceu, na cruz nos deu a vida, curou nossas feridas, seu sangue nos lavou. Trazei o mundo inteiro a festa do Cordeiro, vinde celebrar. Reina o Senhor, eterno é o seu amor, vestido de glória e majestade, estás aqui. Reina o Senhor, seu amor, sua beleza, tudo recria, tudo refaz. Cantai, cantai ao Senhor Deus, cantai sua glória entre as nações, entrai com alegria, nos dons e oferendas nos átrios do Senhor. Louvai, louvai ao Senhor Deus, louvai aquele que venceu, na cruz nos deu a vida, curou nossas feridas, seu sangue nos lavou. Exulte de alegria os céus e toda a terra, diante do Cordeiro vencedor. Reina o Senhor, eterno é o seu amor, vestido de glória e majestade, estás aqui. Reina o Senhor, eterno é o seu amor, sua beleza tudo recria, tudo refaz. Reina o Senhor, eterno é o seu amor, vestido de glória e majestade, estás aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos padres, religiosos, religiosas, seminaristas, membros das diversas comunidades religiosas, formandos das diversas comunidades religiosas da nossa diocese, querido povo de Deus. Nós nos encontramos nesta noite com muita alegria para a ordenação diaconal do nosso querido irmão, seminarista Mateus Francisco. Ele nesses 8 anos
foi percorrendo o processo formativo e agora a igreja acolhe e reconhece a sua vocação. E nesta noite ele recebe o primeiro grau do sacramento da ordem. Este grau o faz assumir a condição de servo na igreja. Esta condição que deve acompanhá-lo, como deve acompanhar a todos nós, seja qual for o grau do sacramento que nós recebemos. Nós queremos desejar a ele felicidades, agradecer aos seus pais, de dar o seu filho, de renunciar talvez os seus sonhos sobre esse jovem, para que ele pudesse responder à sua vocação e pudesse hoje, diante da igreja, dar o seu sim e receber o sagrado ministério. Hoje nós queremos rezar de maneira especial também pelos diáconos. Afinal de contas, hoje nós celebramos a festa de São Lourenço, primeiro diácono da Igreja de Roma, que sofreu o martírio no ano de 258. Era aquele que era responsável em cuidar dos bens da igreja. E quando foi interrogado pelo juiz, obrigado pelo juiz a entregar os bens da igreja, reuniu os pobres e os doentes para dizer: aqui estão os nossos bens. Sofreu o martírio, foi assado na grelha. E é ele o exemplo para todos aqueles que assumem o ministério do diaconado. Por isso nós queremos hoje também agradecer os nossos diáconos pelo serviço que eles realizam na vida da igreja. Particularmente hoje o diácono Lombardi comemora aniversário da sua ordenação diaconal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor
e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O candidato à ordem do diaconato será chamado por um diácono a se apresentar diante do bispo, manifestando a disponibilidade em servir a Deus e a Igreja. Padre Ronaldo Miguel, responsável pela formação na diocese, apresenta o candidato. Queira aproximar-se e vai ser ordenado a diácono. Mateus Francisco da Silva. Presente, Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordene para a função de diácono este nosso irmão Mateus Francisco da Silva. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que ele foi considerado digno. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do diaconato. Graças a Deus. Sou chamada ao amor, Senhor, é o teu amor. Mas como está a vida no Carmelo, sinto a vocação de guerreiro, de sacerdote mártir, doutor e apóstolo. Eu sinto o coração. Eu quero saudar e agradecer a presença do Padre Lionel, do Padre Albuquerque, agradecer o trabalho do Padre Ronaldo Miguel, Padre Lionel, reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, em São José do Rio Preto,
vice-reitor, o padre Albuquerque, juntamente com o padre Ronaldo Miguel. São eles que acompanham mais de perto a formação dos seminaristas da nossa diocese, inclusive. Então, agradecer a presença deles, a disponibilidade de estarem aqui conosco nesta noite. Você escolheu um texto que fala da atitude de Cristo diante daquele jovem, aquele jovem cheio do desejo de entrar na vida eterna. Aquele jovem tinha a chance de conquistar a felicidade neste mundo e a felicidade no outro. E o Evangelho nos diz que a resposta de Jesus ao pedido daquele jovem, em primeiro lugar, foi lembrá-lo dos mandamentos. Mandamentos que ele cumpria desde a sua infância. Mas Jesus não se limita aos mandamentos. Jesus vai pedir àquele jovem uma disponibilidade maior, que o leve a deixar tudo para seguir. Mas você escolheu este texto porque ele fala do olhar amoroso de Cristo. Jesus olhou com amor para aquele jovem. Quando nós tomamos os evangelhos, nós vamos ver que todas as vocações nascem do olhar de Cristo. Às margens do mar da Galileia, Jesus olhou para Simão, para André, seu irmão, para Tiago, para João. Lá em Cafarnaum, ele passando olhou para Mateus, que estava sentado no seu telônio, na banca de impostos. O Evangelho nos diz que durante a paixão, o olhar de Cristo se cruzou com o olhar de Pedro, após a sua negação. Se nós tomarmos o Evangelho, nós vemos que toda vocação nasce do olhar de Cristo. E o olhar de Cristo é um olhar cheio de amor. É um olhar que desvenda o nosso mistério. É um olhar que não se escandaliza com as nossas fraquezas. É um olhar que revela a sua confiança. Quando Ele nos chama, Ele deposita em nós uma grande confiança. O Papa Francisco diz que nós não podemos perder de vista o olhar de Cristo. Que nós a vida toda temos que permanecer sobre o olhar dele. E lembrar-nos sempre da confiança que ele deposita em nós. São Paulo, na sua carta, nos diz que, embora sendo pecador, Cristo depositou nele a sua confiança e fez dele um apóstolo. Portanto, o olhar de Jesus é sempre um olhar de imensa ternura, um olhar de confiança, um olhar que exige de nós uma resposta. Espera que nós sejamos capazes de dar o melhor de nós. Ele deu tudo de si por nós. Portanto, Ele espera que nós sejamos capazes de responder ao seu olhar, dando o melhor que nós temos. Talvez nós não sejamos perfeitos, mas nós não podemos deixar de dar o melhor da nossa vida para aquele que nos chamou.
Muitas vezes nós temos que fazer uma pausa na nossa vida para nos colocar sob o olhar de Cristo. Hoje, infelizmente, muitos de nós perdeu o hábito de fazer pausa na vida para se colocar sobre o olhar de Cristo. Muitas vezes nós precisamos ter a coragem de nos colocar sob o olhar de Cristo. A coragem porque, embora a sua ternura seja imensa, a sua confiança seja ilimitada, o seu olhar nos incomoda. O olhar dele denuncia as nossas hipocrisias. O olhar dele denuncia a nossa mediocridade. O olhar dele nos obriga a olhar-nos para nós mesmos. E isso muitas vezes para nós é difícil. Mas é este olhar que cura. É este olhar que transforma. É neste olhar que nós aprendemos o que é amar. Amar sem medidas. Amar sem colocar limites, sem restrições. E aqui você tem Santa Teresinha, que apesar de dormir muitas vezes, não se esquivava jamais de se colocar diante do olhar do Mestre, do olhar de Cristo. Ela vai dizer numa das suas poesias que no olhar de Jesus ela encontrava o seu céu, que a face de Cristo era a sua pátria. Uma vez alguém conversava com a sua irmã Celina e perguntava à sua irmã Celina se Teresa tinha alguma devoção particular, de predileção. E Celina disse: nenhuma. E este padre interpelou dizendo: ué, mas como é que se explica o amor dela pelo menino Jesus e pela Sagrada Face? E Celina respondeu a ele dizendo: no menino ela havia simbolizado aquilo que ela queria ser. E a face de Cristo, ela dizia, a gente é próprio de uma mulher apaixonada olhar para a face do seu amor. Que você possa, inspirado por Santa Teresinha, colocar-se sempre sob o olhar de Cristo. O Papa Francisco, como eu volto a dizer, diz que é este olhar que revela a beleza e garante a eficácia da nossa vocação. Pelo primeiro grau do sacramento da ordem, você agora integra o grupo dos diáconos da igreja. Nós temos aqui os diáconos da nossa diocese. Os diáconos, eles se equiparam aos levitas, como nós ouvimos na primeira proclamação. Os diáconos surgiram da necessidade da igreja de atender a todos. Ninguém podia ficar descuidado. Os apóstolos, por sua vez, não se sentiam em condições de atender a todos, por isso escolheu alguns homens cheios do Espírito Santo e impôs as mãos sobre eles para que eles se destinassem ao cuidado de todos. Pelo ministério do diaconado, Mateus, você agora
haverá de servir, em primeiro lugar, a Cristo, no anúncio da sua palavra. Serão apenas alguns meses de diaconato que vão prepará-lo para o presbiterado. E a primeira missão, primeira tarefa confiada ao presbítero, que você agora já pode assumir, é de anunciar a palavra de Deus. Que você alimente a sua vida com a palavra do Senhor. Você será ministro do altar. São Lourenço dizia que ele era o ministro do sangue do Senhor. Você vai servir à mesa do Senhor. Para nós cristãos, este é o momento mais sublime da nossa vida. Mais sublime porque é o momento que nós temos mais próximo de nós a Cristo, que se faz nosso alimento, que se entrega por amor. Que você, por sua vez, procure servir o mistério do Senhor com dignidade, sabendo que servir o mistério da Eucaristia, servir o altar do Senhor, é também assumir sobre si o peso da cruz. Por fim, como diácono, caberá a você a tarefa de cuidar de tudo, de servir a todos, sem discriminação, sem preferências. Servir a todos, seja a condição dele ou dela, qualquer que seja. Mas servir, sobretudo, aqueles que têm imprimida em si a imagem de Cristo, os pobres e os sofredores. Pode estar certo de que, vivendo a sua vocação sob o olhar do Senhor, esse olhar cheio de ternura e de amor, e dando o melhor de si, você terá conquistado a vida eterna.